Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Luismar e agora eu vou começar um curso de Geometria Analítica aqui no canal, tá? Então, espero ajudar vocês, então vem comigo, ó. Então, curso de Geometria Analítica para o ensino médio, tá? Então, a gente vai começar com a origem, né? Da onde que saiu a Geometria Analítica? Na verdade, um filósofo físico e matemático, né, francês chamado René Descartes, que é esse carinha aqui, né? Não temos fotos, porque naquela época não tinha foto, ok? Ele viveu ali entre 1596 a 1650, tá? Ele foi um matemático, físico francês, né? Autor daquela frase famosa, penso, logo existo, né? Ele é conhecido como o pai, gente, do sistema cartesiano, né? Então, para quem não lembra, né, o sistema cartesiano é aquele sistema de eixos, né, de coordenadas x e y, né? Então, cartesiano de René Descartes, tudo bem? Bom, vamos direto ao ponto, né? O que importa. A geometria analítica, então, o que ela faz? Ela junta a geometria plana, a geometria espacial, com a álgebra. Então, ela junta e isso facilita muito os cálculos, tá, gente? Então, por exemplo, ó, a gente vai começar vendo agora a distância entre dois pontos. Só para lembrar, né? Quando eu tenho um plano cartesiano, ele tem coordenadas x e y no plano, né, cartesiano. Tá? E se eu pegar um ponto qualquer, por exemplo, esse ponto P aqui, ele vai ter uma coordenada no x e ele vai ter uma coordenada aqui no y. Então, por exemplo, esse ponto P que eu coloquei aqui, ele é o ponto 1, 4, ou seja, 1 para x, 4 para y. Se eu pegar um ponto Q aqui, esse ponto aqui, por exemplo, ele pode ser 3 e 2. Ou seja, ele tem coordenada 3 no x e 2 no y. Então, lembrando, o plano cartesiano é isso. Também temos o espaço, né, gente, cartesiano, onde eu tenho coordenadas x, y e z. Então, esse ponto P aqui, além dele ter as coordenadas x e y, ele também vai ter uma coordenada z. Tá? Então, esse ponto aqui, por exemplo, ele poderia ser 2, 3 e 4. Então, 2, 3 e 4, coordenadas x, y e z. Então, aqui é um espaço cartesiano e aqui um plano cartesiano. Quando eu quero calcular a distância entre dois pontos, a gente sempre pega uma linha reta, né? Porque a linha reta é a menor distância entre dois pontos na geometria euclidiana. Então, gente, se eu pegar aqui o ponto A e o ponto B, observem, né? Qual é a distância entre A e B? Como isso aqui é uma linha reta, fica fácil, é só a gente ver a diferença entre esses dois pontos, ou seja, o x do A menos o x do B, ou o x do B, né, menos o x do A, que é 4 menos 1. Ou seja, a distância aqui entre A e B, a gente escreve assim, ó, a distância entre A e B é igual a 3. Então, quando ele está paralelo ao eixo x, fica fácil de fazer. Da mesma forma, quando ele é paralelo ao eixo y, também fica fácil. Observem que aqui é 4 menos 1 novamente, 4 menos 1, o que dá 3. A diferença é que agora eu usei o y do A menos o y do B. Tá ok, gente? Então, aqui nós temos que a distância entre A e B também é 3. Então, muito fácil. Agora, quando não é horizontal, não é paralelo ao eixo X, não é vertical, paralelo ao eixo Y, nós temos essa situação. E nesta situação, nós temos a distância entre A e B como sendo essa linha reta. Como que eu vou descobrir quanto vale essa linha, gente? Qual o tamanho da distância de A e B? Se vocês observarem bem, nós temos aqui um triângulo retângulo. Né? E nesse triângulo retângulo, a distância entre A e B é a hipotenusa. E aí, gente, qual é a distância que eu tenho aqui? Observe que aqui eu tenho o x do B menos o x do A. Ou seja, eu tenho 5 menos 1. Ó, x do B, x do A. 5 menos 1, 4. Então, esse lado aqui mede 4. Da mesma forma, a distância desse cateto aqui, ó, é o y do B menos o y do A, que está aqui, ó. Então, fica 4 menos 1, 3. Então, aqui nós temos que aqui vale 4 e aqui vale 3. Como que eu vou descobrir isso aqui? Bom, eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual a 16 mais 9, hipotenusa ao quadrado é igual a 25. Hipotenusa é igual a raiz de 25, hipotenusa é igual a 5. Quem é a hipotenusa é a distância de A até B. Então, gente,
Quando eu quero descobrir a distância entre dois pontos, basta eu fazer o teorema de Pitágoras, né? Então é muito simples fazer isso aqui. Vamos ver uma forma genérica agora. Ó. Observem que agora eu tenho o ponto A e o ponto B. Tudo bem? O ponto A, ele é com coordenadas x1, y1. O ponto B, ele tem coordenadas x2, y2. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu quiser saber a distância de A até B, eu vou ter novamente essa hipotenusa aqui. Né? Então, eu sei que a distância de A até B ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só que aí, gente, quanto vale esse cateto aqui? Ó? Esse pedacinho aqui de baixo. Esse pedacinho aqui, ele vale x2 menos x1. Então, aqui é x2 menos x1. É a distância desse cara. Da mesma forma, aqui eu vou ter y2 menos y1, porque vai ser este cara menos esse. Tá? Basicamente, é isso que a gente vai fazer. Ó. Então, x2 menos x1 é um cateto ao quadrado, né? Mais o outro cateto ao quadrado, y2 menos y1. Logo, a distância de A até B é igual, esse 2 passa para lá em forma de raiz, vai ficar o x2 menos o x1, mais o y2 menos o y1 ao quadrado. Pronto, gente. Essa é a fórmula da distância entre dois pontos, né, de uma forma genérica. Também vocês podem pensar essa fórmula como sendo a distância de A até B da raiz quadrada do x de B menos o x de A ao quadrado, mais o y de B menos o y de A ao quadrado. Tá? Então, essas duas formas de pensar estão corretíssimas. Ok, gente? Vamos ver um exemplo numérico? Olha só. Um quadrilátero ABCD está definido pelos pontos A11, B61, C32 e D52. Calcule o perímetro. Gente, se a gente pensar nesse cara aqui, o que nós temos? Ó, nós temos o seguinte, nós temos o eixo Y e o eixo X. Eu já vou fazer aqui a letra B. Ó, desenhe o quadrilátero no plano cartesiano e descubra o seu nome. Bom, se eu pegar aqui o ponto 1, que é o meu A, ele está aqui. Se eu pegar o ponto B, que é o 6, 1, ele está aqui. O C é o 3, 1. Então, aqui 2, 3. 3, 2. 3, 2 está aqui. Esse é o meu C. E o D é o 5 e o 2. Está aqui também. Isso é um quadrilátero porque ele tem 4 lados. Ó. AB, BD, CD e AB. Que figura é essa, gente? É um trapézio. Então, essa figura é um trapézio. Então, a letra B está respondida. É um trapézio. Tá? Letra B. A letra A, ela pede a distância então, dos perímetros. O perímetro é a soma de todos os lados. Ou seja, o perímetro dessa figura é o segmento AB, mais o segmento BD, que é esse aqui, mais o segmento CD e mais o segmento AC. Então, eu tenho que descobrir cada tamanhozinho aqui. Ó. Aqui nós temos o AB, BD, CD e o AC. Então, vamos começar com o AB. Qual é a distância de A até B, gente? Raiz quadrada do x de A, ou x do B, tanto faz, menos x do A ao quadrado, mais o y do B, menos o y do A, tá? Ao quadrado. Fazendo os cálculos, o que nós vamos ter aqui? Ó? Nós vamos ter a raiz quadrada de x do B. Quem é o x do B? Ó? 6. Então, vai ficar 6 menos 1 ao quadrado, mais 1 menos 1 ao quadrado. Obviamente que isso aqui vai dar 5 ao quadrado. A distância entre A e B é igual a 5, né? Porque aqui vai dar 25, raiz de 25 é 5. Precisava ter feito tudo isso? Não, porque como esse aqui é paralelo ao eixo x, ó, é a distância de 1 até 6, que é 5. Então, aqui é fácil de fazer. Né? Distância agora de B até D. A distância de B até D, gente, vai ser o x do B menos o x do D. Tá? Então, vai ficar o x... Vou colocar primeiro aqui, ó, xd menos xb. Lembrando que isso aqui pode mudar a ordem, não tem problema nenhum. YD menos YB ao quadrado.
Isso aqui vai dar raiz quadrada de x do d, então 5 menos 6, então 5 menos 6 ao quadrado, mais 2 menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Ou seja, a distância de B até D vai ser igual a raiz de 2. Da mesma forma, né, se eu fizer aqui, deixa eu arrumar aqui, a distância de C a D, essa aqui vocês podem fazer direto, porque ele é horizontal. Ó. Então, ele é a distância de 5 a 3. Né? Então, aqui é 2. Tá? Mas podem fazer da outra forma que vocês vão encontrar certinho também. Tá? E aqui eu vou fazer agora a distância de A até C. A distância de A até C ó, é o x do C menos o x do A. Então, é 3 menos 1, 2 ao quadrado, mais o y do C menos o y do A, 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 4 mais 1, que vai dar raiz de 5. Logo, temos aqui a distância de A até C, que é raiz de 5. Agora, gente, a gente vai só fazer a substituição, ó, aqui em cima. A distância de A até B é 5. A distância de B até D é raiz de 2. A distância de C até D é 2. E a distância de A a C, que é a última ali, é raiz de 5. Ou seja, vou botar a resposta aqui, vai ficar 5 mais 2, 7, mais raiz de 2, mais raiz de 5. Se vocês trocarem a raiz de 2 por 1,4 e a raiz de 5 né, por 2, vamos ver, fica 2,3. Né? Então, 2,3, vocês vão encontrar um valor aproximado. Eu vou deixar assim porque essa resposta já é suficiente. Tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Bem simples, só tem que usar sempre a mesma fórmula para calcular a distância entre pontos. Vamos fazer agora um exercício de vestibular. Ó, o exercício da PUC. Um triângulo de vértices A, B e C é quadrilátero, isósceles, acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Como que a gente vai saber isso, gente? Vamos calcular. Ó, primeiro vamos desenhar esse cara para a gente ter uma ideia do formato dele. Então, o triângulo de vértices vou fazer um desenho melhor aqui, ó. Porque nós temos um A que vale 11, né? Então tem que ser um triângulo um pouquinho maior o espaço aqui. Observe que aqui é o Y, aqui é o X. Então nós temos que o A é 4 e 3. Então 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3 e 3. Então aqui nós temos o ponto A. O B é 6 e menos 2. Então aqui 5, 6 e menos 2. 1, 2, menos 2. Aqui 6. Então aqui nós temos o B. E o C é o menos 11 e menos 3. Então, aqui menos 3 e aqui menos 11. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Menos 11. Então, aqui nós temos o C. Então, nós temos este cara e este cara. O desenho já dá uma ideia mais ou menos do que pode ser, né, gente? Então agora, claro que é um desenho, né? É um esboço. Então agora vamos calcular aqui. Primeiro, eu vou ter que descobrir a distância entre cada um dos pontos. Então eu vou tentar descobrir aqui a distância de A a C. Depois eu quero a distância entre A e B. E depois eu quero a distância entre B e C. Tá ok, gente? Então vamos descobrir isso aqui. Ó, então primeiro eu vou calcular aqui a distância de A até C. A distância de A até C é raiz quadrada do x do C menos o x do A ao quadrado, mais y do C menos o y do A ao quadrado. Calculando isso aqui, eu vou ter x do C, ó, menos 3, menos o x do A, menos 4, ao quadrado, mais o y, na verdade é 11, né, gente? 11x, né? X. Então, menos 11 menos 4, mais, agora sim, menos 3, menos 3. Ok, temos esse cara aqui. Fechou, beleza. Então, distância de A a C ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz quadrada de menos 11 aqui com dá menos 15. Menos 15 ao quadrado dá 225,
mais menos 3 com menos 3 dá menos 6, ao quadrado dá mais 36. Né? Então, aqui resolvendo, nós vamos ter a raiz quadrada de 200, vamos ver aqui, e 61. Raiz quadrada de 261. Então, nós temos aqui a distância de AC. Tá? Bom, pessoal, observe, 261 tem raiz exata? Vamos 261 não tem raiz exata, né, gente? Se a gente pensar assim, calcular, não. Mas, por enquanto, eu vou deixar a resposta assim, porque isso aqui já me apetece, digamos assim. Vocês vão entender o porquê depois. Vamos deixar na raiz, tá? Não vou calcular isso aqui. Da mesma forma, eu vou calcular agora a distância de A até B. Então, aqui nós temos raiz de 261. Agora aqui, a distância de A até B, gente, vai ser o x do B menos o x do A. Então, 6 menos 4, aqui vai dar 2 ao quadrado, mais menos 2 com menos 3 dá menos 5 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 4 mais 25, que dá raiz quadrada de 29. Então, temos aqui a raiz quadrada de 29. E agora a gente vai calcular a distância de B até C. A distância de B até C é a raiz quadrada de x do C menos o x do B. Então, menos 11 menos 6 dá menos 17 ao quadrado. Mais menos 3 com menos 2, aqui é interessante, né, gente? Porque olha só, até vou fazer aqui devagarinho. Menos 3 menos 2. Tem que cuidar quando for negativo, tá? Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 17 ao quadrado, que dá 289, mais aqui, ó, menos com menos dá mais, então dá mais 2, menos 3 com mais 2 dá menos 1 ao quadrado, dá 1. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 290. Então, aqui raiz quadrada de 290. E agora, temos as três distâncias. Como que eu sei que tipo de triângulo é esse, gente? Primeiro, eu sei que ele não é equilátero. Por quê? Porque as distâncias são diferentes. Então, ele não é equilátero. Também não é isósceles, porque ele não tem dois lados iguais. Então, eu preciso descobrir agora se ele é acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Isso é muito simples de ver. Basta ver o seguinte, qual é o maior lado aqui? É o BC, ó, 290. Então, se eu pegar esse lado, 290, raiz é 290, e elevar ao quadrado, será que ele dá a soma dos outros quadrados? Ou seja, será que essa aqui é a hipotenusa e esses aqui são os catetos 1 e o cateto 2? Vamos ver. Ó, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Se isso aqui for igual, esse triângulo é retângulo. Ó. Corta, 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 corta. Então, 290 é igual a 29 mais 261? É. Isso aqui é 290. Então, esse triângulo, ele é retângulo. Letra E. Tá ok, pessoal? Bem simples assim. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.